Se você trabalha 2, 3 horas e cobra R$ 300 por uma consultoria, por exemplo, você está ganhando quase o dobro do que você ganharia se você estivesse fazendo o projeto. O tema de hoje é um produto de baixo ticket. Ele é o produto mais lucrativo que você pode ter. Justamente por ele ser pequeno, a gente pode colocar um preço acima do valor da nossa hora, que ainda vai ser um preço pequeno. Por exemplo, por 2 horas. Quem já fez aí o cálculo de hora? Chegou mais ou menos em que valor? 50, 60, 70 reais? Se você trabalha 2, 3 horas e cobra R$ 300 por uma consultoria, por exemplo, você está ganhando quase o dobro do que você ganharia se você estivesse fazendo o projeto por um serviço de ticket baixo. Ele não é um serviço mais barato. Ele, muito pelo contrário, ele é um serviço mais caro do que a sua hora normal. Só que ele é um ticket baixo para o cliente. Não é 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil. É 200, 300. Ticket, no caso, seria o valor. É R$100, 200 reais, 300 reais, R$1.000. Esse é o ticket. Isso é ticket. Quais são os benefícios que um serviço de ticket baixo traz? Primeiro de todos, é uma alta saída de serviços. Ele tem uma possibilidade de sair muito. Por quê? Porque ele é um produto de baixa consideração. O que é baixa consideração? Baixa consideração é o seguinte: é quando a pessoa ela não precisa pensar muito a respeito. Não é uma decisão difícil para ela. Por ser um valor que não exige uma alta consideração, a pessoa precisa ficar pensando realmente se vale a pena muito comprar aquilo. E é uma compra assim um pouco mais fácil, muito mais fácil na verdade. É uma compra assim até de supetão, assim, ela realmente não precisa pensar muito a respeito disso. Por exemplo, um sorvete, um café, é completamente diferente para você comprar se você comparar com uma geladeira ou uma máquina de fazer café, certo? É o seguinte, quando você tá na rua, um sorvete, um café, alguma coisa, pronto. Você passou, comprou, nem doeu, sabe? 5, 10 reais. Você vai lá e compra sem pensar, muitas vezes até por impulso. Às vezes não tá nem com fome, mas vai lá e pega. Outra coisa é uma casa, uma máquina de lavar, uma geladeira, um fogão. Isso daí já é uma coisa que você para e pensa. Por quê? Porque o preço é maior. Então, se o preço ele é maior, a pessoa ela pensa um pouco mais antes de comprar, né? Ela considera. Então é isso. Ela considera mais quando o preço é maior. Então logo, se você tem um produto de ticket baixo, ela vai considerar menos. Então é mais fácil dela comprar. Sabe as embalagens que a gente compra de coisa no supermercado? Sempre tem aquela embalagem de, sei lá, de 2 litros, de 1 quilo. E tem aquela embalagenzinha de 100 gramas. Vai ver a relação preço-grama dessa embalagem. A quantidade que tá valendo a grama da embalagem pequena, da quantidade que tá valendo a grama da embalagem grande. É muito. A embalagem pequena, a grama dela tá custando muito mais caro do que a grama da embalagem grande. E é isso aqui que eu tô querendo falar pra vocês. Oi, Colombo, arquitetura. Não concordo na forma de vender barato, temos que vender ao valor justo. Não é questão de vender barato, tá? Tem que vender no valor justo, exatamente isso. O que eu estou falando é vender um ticket, é um produto de ticket baixo, tá? É uma consultoria de 2 horas, de 3 horas, que você vai vender aí por 200, 300 reais. O Yuri uma vez viajou e ele, fazendo academia, que iria passar 3 dias numa academia na viagem. A academia só queria vender 1 mês completo. 300 e poucos reais. Não, peraí, eu não quero 1 mês, eu quero 3 dias. E aí a academia simplesmente não vendeu. E ele, beijo, tchau, porque também não vou pagar 300 reais pra ficar 3 dias aqui. Então aquela academia, ela não ia perder absolutamente nada se ela tivesse um pacote diário aí, sei lá, 3 dias por 100 reais, 3 dias por 80 reais. Ele provavelmente teria comprado e ela não mudaria absolutamente nada na rotina da academia dela, porque ele iria lá usar os aparelhos e tal. E, ou seja, ela deixou de vender simplesmente porque ela não tinha um produto que atendesse o cliente, que fosse menor, não é que valesse menos. Se for pensar, 80 reais por 3 dias é muito mais valorizado do que 300 reais por 30 dias, certo? Esse é o raciocínio. Deu o que o cliente quer. O outro benefício interessante seria menos tempo de marketing. Justamente porque é um serviço de baixa consideração, você não precisa ter uma gigantesca audiência e você não precisa ter uma gigantesca autoridade.
tá ali há muito tempo, falando com as pessoas, elas lhe vendem e tudo mais. Quer dizer, não tem necessidade disso, entendeu? Porque justamente você não precisa fazer tanto marketing em cima para conseguir vender. Com menos tempo de marketing você consegue vender mais. E assim, outro benefício estupendo de um serviço de baixo ticket é uma porta, porque ele serve de porta de entrada de clientes. Digamos que uma pessoa não te conheça, ela vai te contratar? Se você estiver oferecendo, por exemplo, um serviço que vai custar R$5.000, 5 ambientes da casa dela, R$5.500, 5.000 e 6.000 reais. Cara, ela não te conhece. Então, assim, muito provavelmente ela pode não querer fechar pelo simples fato dela não te conhecer. Quando o ticket ele é menor, tá? Quando o produto ele é menor, o que que serve? Serve para ela ensaiar junto com você, te conhecer. Não vai doer para ela pagar, é R$200 uma consultoria, R$250, não é um preço que, se ela for enganada na cabeça dela, ela vai ter uma catástrofe. Então, é muito mais fácil para ela querer continuar com você, aceitar fazer o serviço com você, se você tá com um serviço de ticket baixo. E assim, muita gente não sabe o que arquiteto faz, não sabe o que arquitetura realmente faz. Todo mundo acha que é só decoração. Isso é uma opinião generalizada. Quando você oferece serviços de baixo ticket, você começa a educar o cliente para várias coisas que você pode oferecer. Eu vou dar daqui a pouco uma lista de serviços de baixo ticket que pode ser oferecido por você. Vamos fechar esse raciocínio assim. Quando o cliente ele não entende o que é, ele não compra. Se ele não entende o que é arquitetura, ele dificilmente vai pagar um preço caro por isso. Então aí que tá, o serviço de baixo ticket, ele é aquele pezinho de entrada para o cliente que não sabe nem o que a arquitetura faz, que é a grande maioria, que eles só acham que é arquiteto, que é decoração. Entender um pouco mais do que você pode oferecer para ele, sem que isso seja um risco gigante na vida dele. Se for alguma coisa decepcionante, por exemplo. Então, é R$200, R$300, não vai doer tanto. E aí, o que acontece? Quando você faz esse serviço e ele gosta, ele vê o valor daquilo, ele faz um ciclo completo, né? Você fechou, pagou, recebeu, melhorou a vida dele. Olha, ele pegou e falou, olha, esse negócio faz sentido pra mim, né? Eu paguei o serviço e alguma coisa na minha vida já tá melhor. Ele agora vai estar muito mais disposto a pagar por um serviço mais caro ou por mais serviços. Tá entendendo? E aí, assim, ele começa a entender o que arquiteto é. Então, além de você estar vendendo, você está educando a sociedade, que é um papel que a gente tem, a nossa geração tem de fazer, que é educar a sociedade. Para o que o arquiteto faz, eles não sabem. E aí, quando você faz esse serviço barato, eles te contratam mais rápido e a gente começa a educar. Isso significa que lá para daqui a alguns anos vai ser muito mais fácil para o arquiteto vender seu serviço, porque a população no geral vai entender do que se trata, tá? E aí, se cada um fizer o seu, a coisa vai levantando mais rápido. E aí, tanto para quem tem um poder aquisitivo maior, quanto para quem tem um poder aquisitivo menor, serve produto de baixo ticket. Ele não é só pra gente que não tem muito dinheiro, tá? Aquele cliente pouco com poder aquisitivo menor, né? Um pouco mais classe baixa. Ele também é pra gente que tem poder aquisitivo maior, tá? Por quê? Porque essa pessoa também não te conhece. E ela também, às vezes, não confia o suficiente em você para pagar muito caro em você, mesmo que ela tenha o dinheiro. Então esse serviço ele não é só para quem tem pouco dinheiro. Ele é para todos, é para a pessoa lhe conhecer, sair do 0 a 0. Dê ao cliente o que ele precisa e o que ele quer. Além do que, outra vantagem é um baixo risco de escravização, né? Lógico, quando a gente pega um projeto, às vezes ele se desdobra. Quando a pessoa não sabe precificar, isso acontece muito. Quando tem alguns erros, alguns deslizes de você acaba tendo que trabalhar muito. E acontece muito na vida de arquiteto, de ficar escravizado, né? Ficar trabalhando de madrugada, ficar trabalhando no final de semana, ficar trabalhando muito mais do que ele planejava trabalhar por aquele projeto. Então, quando você vende um serviço de baixo ticket, que automaticamente ele tem uma dedicação horária menor, né? É coisa de 2, 3 horas, é coisa de uma tarde, ou então uma diária, um dia, dependendo do serviço, você tem baixíssimo risco de escravização. No máximo você vai fazer o quê? Vai passar 1 hora a mais, ou então vai passar um dia fazendo. Não é um mês trabalhando por um projeto que já não está mais te pagando. E assim, de quanto em quanto tempo isso poderia ser feito? Sempre que você tivesse um cliente para ir, sempre.
Não tem horário. Você provavelmente, mesmo com projeto, você poderia receber um serviço de ticket baixo a qualquer momento, porque justamente você poderia reservar ali 3 horas do seu dia para fazer isso. Pegar um caixa ali rápido e depois continuar com o projeto que você estava. E isso é uma ótima saída para tempos de crise, né? Olha só, na hora agora, por exemplo, desse momento de coronavírus, as pessoas não estão querendo investir muito. E as que estão com dinheiro, tem gente que não tem dinheiro e tem gente que tem dinheiro e está segurando por medo do que pode acontecer no futuro, daqui não se sabe se vai ser 2, 3 meses que isso vai passar. Então elas não querem investir. Mas todo mundo está dentro de casa. E todo mundo está notando tudo que a casa tem de errado neste exato momento. Tudo que todo mundo está enjoando da própria casa. E daqui a pouco vai todo mundo querer mudar. E aí? Agora é o momento perfeito para eles começarem a pensar nisso. Por um preço mais baixo, né? Consultorias e outros serviços que sejam mais baratos. E também é bom para fazer um dinheiro extra, né? Um dinheiro extra, por exemplo, você errou sua precificação, não colocou lá a sua anuidade do CAL. Dá um exemplo. E aí, chegou o momento de pagar o CAL. E lá vai R$500. Você tem que tirar da onde esses R$500? Pois bem, como um produto de baixo ticket, ele não tem muita consideração, é uma coisa mais fácil de vender por ele ser mais barato, ele nem precisa de tanto marketing assim, é muito mais fácil você conseguir para ontem 2, 3 serviços de baixo ticket, que aí você consegue 200, 200, 200 e vai lá e paga o CAL, tá? Então ele é ótimo para momentos de renda extra urgente. Por exemplo, você sentiu uma dor de dente e nem tem plano de dentista, precisa ir fazer alguma coisa no dentista e tal, é um ótimo serviço para você fazer urgente, conseguir levantar um dinheiro rápido. E agora, eu vou dar aqui alguns exemplos de serviços de produtos com ticket baixo, tá? Serviços e produtos. O número 1 dos tops seria, obviamente, a consultoria. E ela é ampla o suficiente para falar aqui meia hora. Só sobre tipos de consultoria. Mas assim, eu vou falar aqui algumas. Você pode vender organização geral de uma casa com layout. Só layout. A pessoa está se mudando, ou então ela já tem os móveis dela e ela quer dar uma melhorada na casa dela. Só o layout. Você pode vender o quê? Por R$100, R$150, o layout de uma casa toda. Que você faz em quanto tempo? Né? Pega as medidas. Ela mesma pode mandar as medidas para você. E você vai lá e faz o layout. Ou então um up geral somente com pintura. Tem muita gente que quer um up geral somente com pintura. Você só vai saber disso quando você já tá mais ali no campo de batalha, que o pessoal já começa a te perguntar o que pode fazer na casa deles. E assim, não, eu queria só dar uma pintada generalizada. Só dar uma pintada generalizada. Então vamos lá, sente aqui, vamos aqui no Pinterest, que tipo de coisa você gosta. E aí vamos lá. Tá aqui, olha, nesse ambiente aqui você pode fazer assim, nesse ambiente aqui você pode fazer assado. Pronto, consultoria de pintura generalizada, né? R$300. Olha aí. E dar aquele famoso dar um up. Olha, eu quero dar um up na minha casa. E aí tem uma... Como é que eu posso fazer? Como é que você pode fazer? Vamos lá. Assim, 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 né? Pede as fotos, marca um online, de repente. Pode ser por hangout, neste momento de quarentena, a gente tem feito bastante. Marca com a pessoa, pega as medidas, olha tudo, de repente tu fica olhando, vai pro dia seguinte, fica olhando tu e marca no dia seguinte a entrega e pronto, fica um dia aí dando um up na casa da pessoa. Por R$400, R$500, depende. Aí vai do seu preço, da sua forma de vender. Outra coisa que pode ser vendida, que tem um ticket baixo, é uma visita numa loja de acompanhamento, de compra de material de construção ou de revestimento. A pessoa tá lá e vai fazer uma obra, não sabe o que fazer, né? E aí precisa de ajuda para comprar material. Você pode ter a visita de escolha de material, de revestimento e tinta para a pessoa. É um serviço. Tudo isso, gente, é serviço. Tudo isso vocês podem colocar lá no destaque de vocês, dizendo que vocês fazem. Porque assim, como as pessoas elas não conhecem o que o arquiteto faz, e todo mundo acha que arquiteto ou é desenhista ou é decorador, se elas não sabem, elas não contratam, certo? Ninguém vai contratar alguma coisa que não sabe do que se trata, né? Se eu não sei do que se trata um antropólogo, eu nunca jamais vou contratar um antropólogo para fazer absolutamente nada para mim, porque eu simplesmente não faço a mínima ideia do que ele faz. Então, acho que é muito por aí que a população não sabe o que o arquiteto faz, né? E aí, quando você coloca nos seus destaques todos esses serviços, começa a abrir a mente deles, tá?
Outra coisa que pode ser vendida. Ajudas com patologias de casa. Se tem uma coisa que toda casa tem, é infiltração. Goteira. Certo? Eu acho que sempre você viu a vida inteira isso. E assim, esse é um problema recorrente de muita gente. E aí? Se você tem um serviço específico de resolvemos infiltração, que já englobe, por exemplo, a avaliação geral do estado da criatura, do espaço, e a execução. Aí você já tem uma parceria lá com o pedreiro, que ele vai lá, raspa a parede, passa a brocha lá com o permeabilizante, fecha a parede, emassa, vem o pintor e pinta. Pronto. Esse serviço completo de infiltração por ambiente pode ser R$1.000. A gente resolve uma infiltração em um ambiente completo já com tudo feito até o fim. Olha só esse pacotão aí. Quem tem infiltração vai pensar seriamente isso, porque tem uma hora que a infiltração ela dá um ódio na pessoa que ela vai querer se livrar dela. Outra coisa que você pode vender. Apartamento, escolha de apartamento na planta. Tem muita gente que vai comprar apartamento na planta e não tem a mínima noção do que é nascente, do que é poente, como isso vai ter problema na vida dela. E tudo mais em relação a 2 quartos, 3 quartos, a orientação, o piso, receber o apartamento da construtora, tá? A construtora entregou o apartamento, como é que a pessoa vai saber se aquele apartamento foi bem construído? Ela vai receber a chave e vai aceitar, assinar um termo de aceite que ela recebeu o apartamento. Tudo entregue, com tudo bem. E aí? Pode ter um serviço de recebimento de apartamento em planta, que aí você vai lá, abre todas as torneiras, verifica se tá tudo bem, não tem nenhum tipo de infiltração, não tem alguma coisa estranha vazando, o caimento de todos os pisos tá pro ralo. E enfim, você vai lá dar uma checada generalizada no apartamento e diz pra pessoa, pronto, agora realmente esse apartamento tá testado e as coisas estão funcionando bem. Outra coisa, uma planta rápida. Quem nunca escutou, eu só quero uma planta. A pessoa não tem a mínima noção que planta, na verdade, é um espaço e ele é 3D e ele tem altura e ele tem trocentas coisas dentro. Mas ela só quer uma planta. Eu, sinceramente, não vejo problema algum de vender uma planta. Se é isso que ela quer. Vende a planta, entendeu? Ela quer a planta, vende a planta. Não tem problema. Você faz o dinheiro e ela já com esta planta, ela tá melhor do que sem ela. Se ela fosse construir alguma coisa do zero sem a sua planta, ela estaria bem pior do que com a sua planta. Então venda a planta feliz e contente que você está fazendo bem para aquela pessoa. Se ela não tivesse, ela estaria pior. Ou então um mobiliário específico, né? Acontece muito de pessoa pedir, eu quero agora. Ela comprou um guarda-roupa desses de loja, modulado, e resolveu fazer, já se despencou todo, praticamente desabou lá, já caiu uma prateleira, espocou um negócio, o MDF tá horrível. E aí ela decidiu que agora ela vai fazer um negócio melhor. Ela pede um móvel, que é o guarda-roupa do quarto dela. Ou então, os armários da cozinha. Então, um produto de até baixo ticket, porque tu fazer um detalhamento de um móvel, tu pode cobrar o quê? Uns 300, 400 reais. Né? Vai ficar lindo e maravilhoso, você indica uma marceneiro, ela vai lá e faz e também todo mundo contente. Você pode vender maquete eletrônica para quem não faz maquete eletrônica, né? Tem alguns arquitetos que são mais velhos e que definitivamente são inimigos da tecnologia, eles não conseguem fazer. E isso é uma coisa que você pode vender para eles e já ganhar um dinheirinho. Renderização também, né? Não só a maquete, como a renderização. E aí, esses serviços de baixo ticket, eles são bem interessantes porque você testa o cliente e o cliente te testa, tá? Não é só o cliente que te testa, você também testa o cliente, porque tem cliente que a gente não quer nem de graça. Sinceramente, tem alguns clientes que seria melhor nem aparecer na nossa vida, porque ele te suga tanto, ele aperta tanto, ele pede tudo tão barato, ele te faz ceder de tudo quanto é jeito, e no final ele te cobra, ele te cobra, ele te cobra, ele te cobra, e tu fica assim, esgotado, com ele pagou pouco, e ele fica sugando a tua vida. Então, sinceramente, tem cliente que não vale a pena você levar para muito tempo, não. É melhor você descartar. Você também pode, com um produto de baixo ticket, testar se esse cliente é bom para você. E não só ele testar se você é bom para ele. E outra coisa maravilhosa, que é o auge do auge, é que você amplia a sua carteira de clientes, tá? Aqueles clientes que já executaram alguma coisa com você. Isso é muito legal, porque quando você tem uma lista de clientes que já fez com você, você pode, de épocas em épocas, oferecer, por exemplo, outros produtos,
né? Ele já é o seu cliente, ele já fez coisa pra você, você pode, olha, agora a gente tá tal. Se você estiver em baixa, você pode mandar isso para vários clientes. E eles podem acordar pra vida, pra alguma coisa que eles querem fazer e aproveitar. E você não fica em baixa, arruma alguma coisa pra fazer. E assim, as chances de alguém que já foi seu cliente voltar a ser seu cliente são muito maiores do que as chances de alguém que nunca foi seu cliente vir a ser seu cliente pela primeira vez, certo? Eu não tenho exatamente o número, mas eu sei que eu vi que são em torno de 16 vezes maior. Tem 16 vezes mais possibilidade de um cliente que já foi seu cliente voltar a comprar de você do que alguém que nunca foi seu cliente começar a comprar de você. E aí, quando você aumenta a sua carteira de clientes por produto de ticket baixo, significa que você tem muito mais probabilidade daquela mesma pessoa voltar para fazer serviços mais caros. E quando é muita gente, isso acontece muito mais. E você tem sempre projeto. Fora do que, indicações instantâneas. Sabe aquela história? Eu fiz uma coisa, resolveu o problema dele, ele pagou, ficou feliz, contente e usufruiu daquilo e viu que era legal o meu serviço. E ele pode fazer uma indicação instantânea que você pode até induzir ele a fazer. Você pode colocar perguntas que fariam assim, você gostou do serviço? Você indicaria esse serviço? E aí tu já acorda pra ele. Ele já acorda que ele pode falar de você pra alguém, não é? Você pode plantar essa sementinha. E aí quando o serviço é rápido e ele já colheu o fruto e você ainda joga essa, ele olha, realmente, olha, meu irmão, ele tava querendo fazer alguma coisa. Alerta, liga um alerta na cabeça dele. Meu irmão, minha mãe, meu colega de trabalho comentou que tava querendo fazer alguma coisa na casa dele. E eu já vi que isso daqui é legal, eu posso te indicar. E isso gera, gente, muito mais feedback, que feedback é uma maravilha pra gente convencer os novos clientes de que o nosso serviço é bom, né? Quando a gente tem depoimento de outros clientes, quando a gente tem alguém que manda um WhatsApp dizendo que agradeceu, alguém que manda um WhatsApp dando um print que realizou aquilo que você fez na sua consultoria, que ele foi lá e comprou. Tu disse, vou comprar um espelho. Faz assim, pinta essa parede assim, assado cozido, compra um espelho assim, assado cozido. Aí a pessoa foi e fez, né? E aí, no final, ela foi lá e bateu a foto e te mandou. Feliz, contente, tu vai lá e faz uma história, coloca no destaque, coloca feedbacks do cliente. E aí o pessoal que entrar nas tuas redes sociais vai ver o quanto teus clientes estão felizes. Outras pessoas falando de você vale muito mais do que você falando de você mesmo. Porque autotestemunho não é uma coisa que tem muito valor. Tem muito mais valor prova de alguém que está satisfeito com o seu trabalho. Deixe sua pergunta aqui, porque a gente tira das perguntas de vocês mais ideias de mais conteúdo pra gente produzir das próximas vezes, pra ir direto na dorzinha de vocês. E deixa o like também pra gente saber que se vocês gostaram da nossa live. E até amanhã.